A tarifa é uma espécie de guerra nuclear, né? Você faz teste, você explode lá no mar, não sei da onde, mostra o tamanho da sua bomba, mas a ideia é que você não use contra os outros países. Porque senão acaba tudo, né? Se a gente tiver um mundo... Veja, primeira coisa importante, o mundo já é tarifado, viu, gente? Esse papo de livre comércio aí é a balela de DCE de liberal, né? Pelo amor de Deus, não existe isso. Nunca existiu livre comércio no mundo, gente. Desde que começaram as navegações, você sempre teve tarifa, cota, assim, não existe isso. A União Europeia é mega protecionista, mesmo antes da questão do Trump. Vai mexer com o agro na França lá, para você ver o que acontece. Os caras começam a despejar tomate em cima da cabeça do Macron, no dia seguinte. Tá? É mega protegido. As culturas de inverno na Europa, por exemplo, não sei se nos Estados Unidos acontece, que é uma realidade que eu conheço muito menos. Na Europa, as culturas de inverno, quando você não consegue plantar, o Estado banca a sua terra. Sua terra fica parada, né? E aí você pode pensar, pô, mas é justo, cara, no inverno, onde neva, não consegue plantar. A gente pode pensar assim, mas ao mesmo tempo a gente pode pensar, livre comércio, baby, não quer ter terra, não tem a terra, venda e vai fazer outra coisa, problema seu. Ah, mas eu não consigo plantar no inverno, então vá para outro negócio. Não é livre comércio? Não é assim que funciona? Não é assim que falam pra gente que tem que ser? Não, é o risco do negócio. Ah, o cara tem o direito de ser bilionário, Rô, porque se ele quebrar, o problema é dele. Ele tem o direito de ter muito dinheiro porque ele é o chamado tomador de risco. Ora, mas se você não é o tomador de risco, dono de terra e nevou e não dá para plantar, problema seu, né? Vire-se. Mas não é assim que funciona. As culturas são garantidas. Você fica sem trabalhar 3, 4, 5 meses, o Estado banca. O Estado garante a compra mínima, se a sua produtividade for baixa. Tem uma série de tarifas. O mundo já é multitarifado, mas tem algumas áreas que estão mais ou menos organizadas, principalmente com a mediação da Organização Mundial do Comércio. O Trump está passando por cima disso, né? Não vamos esquecer que o Trump veio para mudar a ordem mundial, de uma maneira que a gente vê que não é uma maneira que a gente gosta, né? Mas ele veio para mudar a ordem mundial. Então ele vai passar por cima disso. O que o Brasil pode fazer agora? Tentar mostrar que vai causar dificuldades. Consegue segurar a onda por muito tempo? Acredito que não. Se tarifar demais produtos dos Estados Unidos que entram aqui, a gente pode ter problemas também, porque pode encarecer coisa aqui também, né? A gente compra coisas importantes deles, que podem encarecer a nossa vida aqui. A gente já tem um problema de inflação, então o governo não quer encarecer a nossa vida aqui. Agora, o que aconteceu no Senado ontem, como o William falou, é uma vitória do agro, tá, gente? Não é uma vitória do governo. Isso aí, o agro se juntou, a Tereza Cristina ela é representante dessa turma, né? Aliás, tem gente ligada à Tereza Cristina também envolvida no golpe, né? Então essa é uma que tem interesse total em aprovar a anistia, né? Tem um ex-assessor, que era ex-assessor dela, né, William, que foi preso lá, o que era financiador, né, um dos principais... Era suplente dela. Suplente dela era um dos principais financiadores do golpe, tá? Então é com essa gente que o governo tem que se dar também hoje no Senado, né? E aí, agora, só que o que acontece? O ponto principal, Rô, das tarifas, a gente já ouviu o professor Leonardo Trevisan aqui, eu conversei com a Juliane Furno, conversei com o Pedro Rossi, conversei com o Beluso, conversei com muitos economistas nos últimos tempos para tentar entender. O ponto principal das tarifas, nesse momento, não são as tarifas. O Trump tem um projeto de reindustrialização dos Estados Unidos. Então, o jogo dele é: eu vou tarifar os países, as indústrias locais vão sentir o peso de ter que fabricar fora dos Estados Unidos para vender para dentro dos Estados Unidos. Os seus produtos ficarão mais caros, porque na entrada, quando você fabrica uma peça de airbag, tá? O cara fabrica uma peça de airbag lá na China, ou aqui no Brasil, ou na Índia. Ele vende aquela pecinha para General Motors, então ele importa para os Estados Unidos. Aquela pecinha custa 0,25 centavos de dólar. A partir de amanhã vai custar 0,37, 0,38, 0,39. O que vai acontecer? Você fica menos competitivo no mercado dos Estados Unidos. E tem outras fábricas de pecinha de airbag que vão competir com você, que estão fabricando em outros lugares, eventualmente algumas delas até dentro dos Estados Unidos. O que acontece? Não há um passamento direto de custo para o consumidor, não é simplesmente assim que funciona. O cara que fabrica aquela pecinha de airbag, ao invés de vender a 0,37 centavos de dólar por peça, ele vai tomar uma decisão e vai vender a 0,32. 5 centavos ele vai entubar. Ele vai diminuir margem e falar, cara, tudo bem, eu vou diminuir margem, mas para eu garantir o meu contrato com a General Motors,
eu vou continuar, eu vou garantir esse preço. A sua rentabilidade fica menor. O que o Trump quer? Ele quer chegar num ponto de encontro com essas fábricas que ele prove para elas por A mais B que vale mais a pena elas se transferirem para os Estados Unidos. Ou seja, ele quer sufocar Isso, toda a indústria global. Sufoca exatamente a indústria global. E leva tudo para casa. Perfeito. Sufoca e fala, olha, não está mais valendo a pena para você produzir fora. Mesmo que a mão de obra na China seja mais barata, e não sei aonde, no Brasil, não sei o quê. Ah, mas e como é que faz? Nos Estados Unidos tem parques industriais inteiros. Aliás, tem cidades inteiras nos Estados Unidos, quem já viu, tem vários documentários sobre Detroit, que era considerada a Motor City, né? A cidade do motor, né? A cidade símbolo dos automóveis no mundo todo, né? Que era onde tinha as grandes fábricas da Ford, da General Motors e outras, né? Detroit hoje é uma cidade absolutamente decadente e pós-apocalíptica. Uma cidade, assim, triste, assim, tem lugares inteiros, então, e não é só lá. Então, os Estados Unidos têm cidades inteiras e lugares que podem ser ocupados, e galpões industriais, centros de distribuição, que estão ociosos, fábricas que podem ser convertidas para produzir outras coisas. Então, a ideia é levar essa galera para lá, ocupar essas fábricas e desindustrializar, em alguma medida, outros países. Só que isso é um processo lento, né, William? Lento, caro. Você precisa acreditar no Trump. Falar, pô, eu vou tirar a produção. Eu tenho 1.500 funcionários no Brasil produzindo pecinhas de airbag. Pô, eu vou fechar isso, demitir todo mundo, abrir uma empresa nos Estados Unidos, mudar a produção para lá. E se daqui a 6 meses esse maluco muda de ideia? E se daqui a 7 meses a Suprema Corte fala, não, não é assim. Então, não é tarefa fácil. Por isso que ele está fazendo logo no começo do governo. Ele está tentando forçar logo no começo, acelerar isso, evitar a reação política ao máximo possível e tentar convencer essa empresa a se mudar. Se vai dar certo ou não, não sabemos. O que o Brasil pode fazer é o que o William falou. Tentar mostrar algum tipo de reação e falar, não, aqui não, a gente vai tentar então fazer essa reciprocidade.